E sim, finalmente depois de 11 meses, a rodada 10 finalmente chegou ao fim. Fãs do Okita, haters do Okita, fãs do Susanoo, haters do Susanoo, se é que vocês existem, haters e fãs da rodada 10 no geral, juntemo-nos para analisar o final desta rodada. Será que ela foi tão boa quanto as anteriores? É o que veremos. O capítulo começa com uma contextualização do ápice da espada que Susanoo havia alcançado no capítulo anterior, o Musouken, explorando o conceito de atacar com a espada sem atacar com a espada. Esse é um conceito muito bem explorado na filosofia japonesa, inclusive dito pelo próprio Musashi Miyamoto no seu Gorin no Sho, o livro que já foi objeto de enfoque aqui no canal no espectro de Sasaki de Shumatsu, com base no vazio, o conceito de se tornar uno com a espada. Vou deixar o vídeo aí nos cards se quiser conferir, ele conecta bastante com a atual luta da 10ª rodada. Vemos então Susanoo e a Tagarasu observando um espadachim humano alcançando Musouken, conseguindo partir uma rocha, mas morrendo no processo. Detalhe que ele não corta a borboleta, né? Aquele conceito de você cortar o que quer e não cortar o que não quer cortar, né? Bem interessante. Essa é uma técnica que sai do reino humano e entra no reino divino, e posteriormente o próprio Zeus vai falar que ela é verdadeiramente uma técnica do reino divino. Ou seja, o Musouken não é meramente uma técnica divina, uma técnica que Deus pode alcançar, né? Ela é verdadeiramente uma técnica de nível divino, de alcance divino, uma técnica que está além de todas as técnicas de espada, e que até deuses, como o próprio Susanoo mesmo, têm dificuldades de alcançar. Por isso que o Zeus diz que ela é o reino do Deus Supremo. E logo no começo do capítulo, vemos por intermédio do humano ali, e depois do Susanoo, né, que o Musouken cobra muito do corpo. Essa é uma trope bem comum em Shumatsu. Técnicas absurdas tendem a cobrar muito do corpo do usuário, coisa que serve tanto como uma limitação, né, para não deixar tão roubado essas técnicas, quanto serve também como um recurso de tensão. No round 5 vemos uma batalha de vidas se atritando, com Raiden e Shiva usando tudo que tem enquanto lutam com basicamente um cronômetro ali, né. Aqui no final da 10ª rodada, fica a crítica já que esse recurso pra mim não foi tão bem utilizado, porque a luta é resolvida bem rápida nesse capítulo, pouco mais do que alguns golpes. Para os que estão se perguntando se o Okita e Susanoo são canonicamente mais fortes que o Sasaki, visto que o Susanoo alcançou o Musouken e o Okita, né, matou o Susanoo, calma, não é bem assim. Você pode achar que ambos os espadachins da 10ª rodada vencem o Sasaki baseado no que eles mostraram, mas não tem nada que indique que canonicamente eles estão acima do Sasaki, ao menos não objetivamente. Isso porque o Susanoo alcançar o Musouken só demonstra que ele alcançou o ápice da espada, coisa que sinceramente no quesito técnica da espada mesmo, eu já achava o Susanoo superior. Mas Sasaki foi um personagem que confiou seus esforços à espada, ao pedaço de metal, né, como chama o capítulo 19. A ligação do Sasaki é com a espada, diferente do Susanoo que para alcançar o Musouken não precisa da espada. A ligação dele não é com a espada, né, é com a arte da espada. Percebe como são conceitos diferentes e até por isso o Sasaki nunca alcançou esse estágio, porque ele nunca buscou trilhar esse caminho de fato? Enfim, espero que no próximo capítulo a gente tenha pelo menos algum comentário do Sasaki sobre o desfecho dessa luta, porque seria bem interessante ver a sua visão sobre tudo isso também. Então vamos ali que o Susanoo já começa a se despedaçar com o uso da Musouken. Como falei, ela cobra muito do seu corpo. Muitos estão dizendo que o capítulo foi ruim porque, independente do que o Okita fizesse, o Susanoo perderia. Mas não, gente, ele só perderia se ele continuasse a usar o Musouken. Se o Okita desiste ali naquele momento e o Susanoo não usa mais, ele ia sair vivo. É bem simples na real. Tanto que o que mata ele no final de contas é o golpe do Okita, não o uso do Musouken. Ninguém fala que o Susanoo tá acabado naquele momento ali antes de ele atacar o Okita. Ao contrário, né, o próprio Susanoo, após começar a se despedaçar pelo uso do primeiro Musouken do capítulo anterior, afirma que iria acabar a luta no avanço final do Okita. Vemos a reação tanto do Hermes, Zeus e Ares, quanto do Shinsengumi, que não dão realmente explicações técnicas do Musouken, né? Eles apenas reafirmam a questão dela ser o ápice da espada e etc, né? Ao contrário, na realidade, o próprio Zeus diz que essa é uma técnica além da lógica, que me lembrou um pouquinho, né, a habilidade do Apollo e a sua habilidade, né, de ficar mais forte de acordo com a expectativa dos outros, que o próprio Zeus também fala que não é algo lógico.
Temos então uma página que me lembrou quase um faroeste espaguete, né, ou também aqueles filmes de japoneses de saque de espada e Tosai, né, com os dois se encarando, todo mundo da plateia em silêncio, observando apreensivo, e então o embate final. Sabendo que se continuasse a usá-la, né, o seu fim iria chegar perto, o Susanoo então parte para matar o Okita com o próximo golpe e o acerta no meio do seu corpo, possivelmente quebrando ossos e até acertando o coração do Okita, quem sabe, visto, né, que ele cuspiu bastante sangue justamente da boca. O fato do Okita resistir a esse dano interno, inclusive, o coloca num nível de resistência realmente invejável dentre os personagens de Shumatsu. Ele realmente está resistindo a muitos golpes aqui, absurdo mesmo. Inclusive, pela composição artística do golpe, me deu bastante a vibe que ele estava usando o mesmo funcionamento do Ama no Magaeshi, só que com a Musouken. E os dizeres do mangá, apesar de não dizerem exatamente que o Musouken é mais forte que a Ama no Magaeshi, ainda assim me dá a impressão que é sim. E se for mesmo, tem um assunto a ser comentado. Anteriormente havia sido dito pelo próprio Susanoo que se o Okita fosse acertado pela Ama no Magaeshi, ele seria partido ao meio. Aqui no final, o Okita não morreu, o que pode ser explicado de diversas formas, como por exemplo o fato que o Okita estava mais forte agora do que anteriormente, né? Afinal ele estava no seu estado Onigo dispersado, que amplia todas as suas estatísticas, né? Além disso, ao tomar o golpe, o Okita basicamente perde todas as forças, né? Ele mesmo diz que ele não consegue mexer mais do seu corpo e começa a cair. No final de tudo, nunca foi realmente dito que a Musouken é um golpe necessariamente mais poderoso que a Ama no Magaeshi no sentido de potência de ataque. Afinal, a sua força, né, a força da técnica, reside na negação de durabilidade que ataca internamente no corpo e, é claro, né, a não necessidade de uma espada. E aqui vemos a queda de Okita, dizendo que finalmente ele poderia descansar, que finalmente ele cairia em combate, como era seu objetivo no começo, morrer de maneira honrada. Aqui, se o Okita morresse, teria alcançado seu objetivo, teria morrido feliz, com um sorriso no rosto, ele poderia simplesmente parar, satisfazer o seu desejo e morrer feliz. Mas quando seu corpo caía, ele ouviu a voz do Shinsengumi gritar o seu nome, e então se lembrou de sua vida. Em toda a sua vida, Okita poderia ter desistido. Em toda a sua vida, ele poderia simplesmente ter parado de lutar. Ele poderia ter parado de treinar para ajudar o Shinsengumi, poderia ter parado de treinar após pegar a doença, poderia ter parado de aperfeiçoar o Tennen Shinryu após ele se intensificar, né, a doença, tanto pela presença do Onigo em seu corpo, quanto pela tuberculose. O Okita teve vários motivos e justificativas para poder desistir, mas mais uma vez, o Shinsengumi ergue Okita, que se motiva, pisa firme e desfere o último ataque de Okita Souji como um espadachim. A Milhafre, agora apenas de uma asa, ataca Susanoo com todas as suas forças, enquanto Susanoo, honrado pela força de vontade de Okita, diz que acabou e novamente prepara o seu Musouken. Mas o golpe de Okita Tenshou Sandanzuki acerta Susanoo primeiro, causando um não, mas 3 buracos no corpo de Susanoo. Esse final, pelo que eu vi, foi bem polêmico na fandom, né, pra surpresa de 0 pessoas. Então vamos dissecá-lo. Sim, Okita superou o golpe do Susanoo na pura sheer force, né, na pura força de vontade. Isso já aconteceu com diversos lutadores do Ragnarok, tanto humanos quanto deuses. É assim que eles funcionam e é por isso que eles são fortes no nível que são, por isso que eles são os 13 humanos mais fortes da história. No sentido de escrita, é aquela coisa, se você não compra o drama do Okita, se você não tem o apego emocional com o personagem, com o seu drama, com o Shinsengumi, é pouco provável que você sinta qualquer coisa por esse final, muito menos que você compre o Okita resistindo ao ataque, né, graças ali à motivação do Shinsengumi. Agora, se você, assim como eu, estava totalmente com o Okita, certamente você gostou do resultado e gostou dessa cena. Isso acontece basicamente em quase toda luta. O personagem tanca porque tanca, e se o leitor não comprar o seu drama, suas ambições, os seus desejos, aquilo que motiva o personagem a continuar lutando e seguindo em frente, dificilmente ele vai gostar do Okita tancando na reta final. Uma coisa que talvez atrapalhe esse sentimento é o fato desse capítulo 95 começar já na reta final da luta. Ela não tem uma porradaria antes para ir preparando o leitor para essa apoteose. A porradaria foi os capítulos anteriores, que lançaram no mês passado, tempo suficiente para muitos perderem o ritmo de leitura e a emoção que os capítulos passavam.
O capítulo final do round 5, por exemplo, tem essa construção. O capítulo 83 da rodada 9, mesma coisa. Alguns até conseguem superar esse problema, né, como o capítulo 64 da rodada 7. Mas aqui, para alguns, essa questão pode ser um problema. Agora, quanto a como o Okita matou o Susanoo, gente, é bem simples. O Okita atacou mais rápido que o Susanoo conseguiu reagir. Sim, o tal Tenshou Sandanzuki simplesmente superou a velocidade de reação do Susanoo e o matou antes que o deus pudesse desferir o seu golpe derradeiro, se tornando muito provavelmente o golpe mais rápido do Okita, e talvez o golpe mais rápido do verso, visto que ele superou o Kisou Sandanzuki do Okita do capítulo passado, que havia sido dito superar deuses e humanos, lembram? Bom, aí vai da sua interpretação se aquele golpe era realmente o mais rápido do verso. Eu dei os meus pontos e a minha opinião na review passada, vou deixar o vídeo nos cards aí se quiserem ver. Então esse golpe, por superar completamente a reação do Susanoo, coisa que o golpe anterior não fez, provavelmente é mais rápido que o golpe anterior mesmo. Bom, feito todos os adendos, agora podemos ir na sequência final do capítulo. Ferido mortalmente pelo golpe de Okita, Susanoo não pode mais lutar. 4 furos, o cara ficou com 4 furos no corpo e começa a se despedaçar. Ele até pode atacar, mas o seu corpo cede antes. As últimas palavras de Susanoo pra mim são bem poéticas. Ele, um deus, um homem que dedicou a sua vida única e plenamente à espada, sem se focar em divino ou humano. Termina dizendo, já não posso mais mover a minha espada. Isso é bem solitário. A palavra usada por Susanoo aqui é sabishi, uma palavra muito usada nesse contexto de solidão, de se sentir só, de sentir falta de algo. Aqui no caso, é evidente que Susanoo está triste por não conseguir vencer, mas principalmente pois não pode mais brandir a sua espada, aquilo que é o seu amor, a sua paixão, a sua devoção em toda a sua vida. Susanoo antes era um deus frio, solitário, perfeito, mas com o advento do Kenjutsu, Susanoo ferveu, como ele mesmo diz, né? E pode ser feliz de verdade agora. E agora que ele perde a espada, volta a ser solitário como era antes. É um final belo, pois o Susanoo alcançou o ápice, o topo, mas não conseguiu usufruir dele por muito tempo. É um final bonito, mas triste. Vemos ali a reação do Tsukuyomi, da Amaterasu, do próprio Izanagi. Tsukuyomi, logo que aparentava detestar o Susanoo, chorando copiosamente. O que faz sentido, ele se demonstrou um personagem muito emotivo. Quando ele odeia, odeia muito. Quando ele ama muito. E quando chora, chora muito. Amaterasu demonstra um semblante bem triste e o Izanagi silêncio. Estou muito curioso para ver mais da reação deles, bem como de outros personagens como Shinsengumi, Sasaki, Musashi, Hirst, Zeus, Hermes, Brunilde, Jack, mas especialmente desses 3 parentes do Susanoo. Espero que o próximo capítulo mostre mais da reação deles. Okita então agradece Susanoo por tudo, enquanto Deus parte com um sorriso, e Heindel anuncia o vencedor na página final. No 10º confronto da batalha final de deuses e humanos, o Ragnarok, o vencedor é Okita Souji da humanidade. A última página do final da rodada, Okita vence, mas deitado no chão. Durante o Ragnarok tivemos muitos que morreram caídos, outros que morreram de pé, mas vencer caído é a primeira vez. Susanoo alcançou o ápice da espada, lutou com tudo que tinha, ele cumpriu seu objetivo e partiu feliz como um samurai, morreu de pé. Okita venceu, mas não triunfou. Não morreu como um samurai, não conseguiu seu desfecho glorioso. Ele venceu deitado. Susanoo no Mikoto versus Okita Souji. Duração de combate, 11 minutos e 25 segundos. Ataque decisivo, Tenshou Sandanzuki. Vencedor, Okita Souji. Humano 5, deuses também 5. Antes de eu falar sobre o que nos espera no futuro, desejo fazer uma breve análise desse capítulo e depois da luta num todo. Bom, esse capítulo foi bem direto ao ponto, com a retaliação final dos 2 personagens. Eu particularmente gostei do desfecho, as decisões artísticas foram boas, mas gosto de capítulos de desfechos que vão crescendo até chegar numa catarse, como citado o capítulo 41 de Raiden e Shiva. E acho que ficou faltando um pouco disso aqui. Mas no geral, a despedida do Susanoo foi bem legal. Me agradou que ela foi meio que rápida, ele não faz um super discurso, né, com várias pessoas reagindo. E isso pra mim é bom, é uma coisa única da morte dele. E no geral, eu acho que foi um bom
bom capítulo. Não chega a ser o meu preferido da própria luta de Okita e Susanoo, mas é um bom capítulo. Quanto à luta em si, sem dúvidas ela é uma das mais polêmicas de Shumatsu, e eu já sei que muita gente da fandom não gostou, soltando fogos por ela ter acabado. Bom, como dá pra ver nos vídeos de análise, eu particularmente gostei dela, mas não sei ao certo onde eu colocaria no meu ranking de lutas ainda. Para isso, preciso rever e reler a luta, então eu vou reler o mangá inteiro e por consequência o round 10, como é o meu costume toda vez que uma rodada acaba, e sinceramente eu sugiro a vocês também reler, ao menos o round 10, isso ajuda bastante a vocês terem uma ideia geral da luta. Ler ela em continuidade é bom para você poder pensar os pontos fortes e pontos fracos, então fica aí a minha sugestão para você. Eventualmente eu vou fazer uma análise super detalhada do round 10 aqui no canal, então se inscrevam para receber esse vídeo e claro, com o final da 10ª rodada, Okita e Susanoo entram no meu top de lutadores, e é claro que eu vou atualizar ele. Não vai sair agora no mês de novembro, pois já tem muito vídeo prometido para novembro e o calendário tá basicamente pronto. E eu quero esperar o próximo capítulo também, o capítulo 96, só para ter certeza que não vai ter nenhuma informação vital a ser adicionada sobre Susanoo e especialmente Okita pelos personagens da plateia. Mas sim, eu vou atualizar bem o top. Se inscrevam para receber porque, cara, ele vai ficar incrível. Agora para o futuro de Shumatsu, o que o futuro nos espera depois do final da 10ª rodada. Bom, eu postei lá na minha comunidade a chamada para o capítulo 96, dizendo que no próximo mês, o próximo representante da humanidade aparecerá na frente de Gol. Quem pode ser esse representante? Bom, eu também vou fazer um vídeo logo sobre qual vai ser o próximo representante, mas não só ele, como também qual vai ser a próxima rodada do Ragnarok. No capítulo do mês que vem, eu aposto que além do representante humano, teremos também o dos deuses, já decidindo o 11º confronto do Ragnarok logo de cara. Eu achei que teria um capítulo de interlúdio, mas não, aparentemente nós vamos direto para o próximo round mesmo. Quanto ao Okita, o mangá falou diversas vezes que, mesmo vencendo, o Okita provavelmente não vai mais poder empunhar uma espada novamente pelo uso fudido do Oniguen em seu corpo. Então, se haver algum plot futuro de luta, é possível que o Okita não lute. Como o mangá diz, o golpe que matou Susanoo é o último golpe da vida de Okita. Veremos, veremos. Ah, e pro capítulo seguinte eu tenho uma aposta que um lutador vai voltar. Como assim? Bem, após o final da 9ª rodada, eu tinha até feito uma postagem na comunidade do canal prevendo algumas coisas e eu acertei boa parte delas, inclusive dizendo que algum personagem que já não dava cara há algum tempo iria voltar. No caso, eu citei o Shiva como a principal aposta, que por mais que tivesse aparecido um pouquinho no round 6 e 7, eu me referia a voltar a ser um telespectador ativo e ter um tempo de tela minimamente razoável, coisa que o Shiva teve nessa rodada e nesse capítulo que eu citei, ele voltou justamente no capítulo que eu previ. E o próximo, por ser um capítulo que vai ter um novo round, eu não duvido que seja assim também. Como Jack, Zeus, Sasaki são super recorrentes no mangá atual, Buda, Thor e Shiva já voltaram há um tempo, sobra apenas 3 opções: Beelzebub, Apollo e Qin Shi Huang. Sim, eu acho que no próximo capítulo, ou no mínimo na próxima rodada, Qin Shi Huang vai voltar do seu coma infinito. Cruzem os dedos, senhoras e senhores, vamos torcer pra ele voltar, amém! Bom, é isso, e vocês, o que acharam desse capítulo 95? Gostaram da reta final? Estavam torcendo pra quem? Eu tô feliz pois a humanidade novamente empatou. Comentem aí embaixo o que acharam desse capítulo e não se esqueça de dar o like pra apoiar o canal. Como sempre, um agradecimento especial aos boosters do server Discord e a você que ficou até aqui, obrigado e até mais!